Amen. Amém. Yesterday, we began to look at Daniel 11, verse 40. Ontem começamos olhando para Daniel 11, versículo 40. We saw that it was in two parts. Vimos que ele ocorre em duas partes. One discussed the defeat of the king of the north, and one the defeat of the king of the south. Fala acerca da derrota do rei do sul e rei do norte. 1798 and 1989. Isto é, 1798 e 1989. So we used what we've been learning about parable teaching. Usamos aquilo que nós aprendemos sobre ensino de parábolas. And we lined those two histories up and compared them. E assim nós alinhamos essas duas histórias e as comparamos. We saw that you could mark both dates as a deadly wound. Vimos que podemos marcar ambas as datas como uma ferida mortal That led to a death. que levou à morte. And if in one history there's a resurrection, E se em uma história temos uma ressurreição, the history we're comparing it to must also have a resurrection. tem que ter uma ressurreição também na história com qual nos comparamos. But if we want to see a war, Mas se você quer ver uma guerra, that war leads up to the deadly wound, aquela guerra que leva à ferida mortal, it's prior to it, not after it. essa guerra tem que acontecer antes e não depois. And we also understood E também entendemos a king and a kingdom are interchangeable terms. que o rei e o reino são termos intercambiáveis. The Bible describes that the deadly wound of the papacy A Bíblia descreve a ferida mortal do papado, is a going into captivity of the papacy. que isto é o ir ao cativeiro, o papado indo ao cativeiro. So we wanted to understand what that meant. Então nós queríamos entender o que isso significa. If we're going to understand what it means for the papacy to go into captivity, Se queremos entender o que significa para o papado ir ao cativeiro, we have to again compare and contrast. mais uma vez precisamos comparar e contrastar. But now we can't compare it to the history of the king of the south. Mas essa vez não tem como comparar isso com a história do rei do sul. The king of the south does not go in and out of captivity. O rei do sul, ele não vai e sai do cativeiro. Captivity is the language of Israel, Cativeiro é o linguajar de Israel. of how God interacts with his people. E como Deus interage com seu povo. So instead of comparing and contrasting the king of the north and the king of the south, Então, em vez de contrastar e comparar o rei do norte e o rei do sul, we considered a second structure nós consideramos uma segunda estrutura. and compared and contrasted the true king of the north with the counterfeit king of the north. Nós a comparamos com o rei do norte com o falso, com o verdadeiro rei do norte. Two kingdoms of Daniel 2, Dois reinos de Daniel 2, modern Israel and modern Babylon. Israel moderna e Babilônia Babilônia moderna. And when we consider those two, E quando nós consideramos esses dois, we can see that the reason for captivity is apostasy. nós vimos que a razão pelo cativeiro é a apostasia. So we looked in the history leading up to 1798, Então nós olhamos para a história que leva a 1798 and we could observe that in 1773, e podemos observar que em 1773 the papacy stopped doing the work it was told to do, que o papado parou de fazer o trabalho que eles foram designados para fazer. and they chose to hold on to their wealth E eles escolheram assegurar as riquezas, instead of performing their job function. em vez de executar a sua função de trabalho. So just like Israel would go into apostasy and then be taken into captivity, Então, da mesma maneira como Israel entrou em apostasia e logo então foi levado em cativeiro, so the papacy went into apostasy and then went into captivity in 1798. da mesma maneira o papado também entrou em apostasia e logo foi ao cativeiro em 1798. You go into captivity and then you die in captivity. Você vai ao cativeiro e logo você morre no cativeiro. So we began to compare and contrast the true and counterfeit kings of the north
Nós começamos comparando o verdadeiro rei do norte com a contrafação do rei do norte. or specific to the history we're interested in, E especificamente para a história na qual estamos interessados. modern Israel, which began in 1798 Pegamos a Israel moderno, with the, que Miller, começou em 1798 with the Millerite movement, com o movimento dos Mileritas, and modern Babylon. e Babilônia moderna. We came to understand Chegamos a entender that modern Israel occurs in two histories, que Israel moderno ocorre em duas histórias. both histories of the parable of the 10 virgins, Ambas as histórias são a parábola das 10 virgens, with two time of the ends, com dois tempos do fim. and both the history of the three angels' messages, E ambas são as histórias das três mensagens angélicas. both taking God's people out of a history of scattering. Ambas vezes retirando o povo de Deus de uma condição de espalhamento. We have the 1260 Temos os 1260 and the 126, e temos os 126, 538 to 1798, 538 a 1798 or 1863 to 1989. ou 1863 a 1989. And then we went into a little of the history of Fatima E logo então fomos para a história de Fátima, to try and understand this first history, the Alpha history. para tentar entender essa primeira história, essa história alfa. The message of the three angels in Millerite history A mensagem dos três anjos, as mensagens na história milerita, is something that we can learn from, é algo que nós podemos aprender daquilo. but those lessons were specific for their history. Mas essas lições foram específicas para a história deles. So, the first history, A primeira história, então, the history of the three angels' messages, a história das três mensagens angélicas, was in a specific way for them. foi de uma maneira especial para eles. So, when we see a three-step prophetic message for the papacy, Então, quando nós observarmos uma mensagem profética de 3 passos para o papado, it has relevance for its future history, isso tem relevância para a sua história futura, but special meaning for them. mas significado especial para eles. And the context of it is the First and Second World E Wars. o contexto disso são as Primeira e Segunda Guerras Mundiais. We saw the rising up of a change in leadership, Nós vimos a ascensão de uma mudança na liderança, William Miller Guilherme Miller and Eugenio Pacelli, e Eugênio Pacelli, who became Pope Pius XII, que ele se tornou Papa Pio XII, also known as Hitler's Pope, também conhecido como o Papa de Hitler, because of how they joined forces in World War II. porque eles se uniram nas suas forças na Segunda Guerra Mundial. Also, we see the raising up of a prophet, Também vemos o levantar de um profeta, Ellen White Ellen White and Lucia, e Lúcia. who remained prophets for their churches far into the future. Ambas permaneceram profetizas para o tempo todo para a sua igreja. Ellen White dying in 1915 Ellen White ela morreu em 1915 and Lucia in 2005, e Lúcia 2005. both continuing to have a message up till that time. Ambas continuando tendo uma mensagem até o final. Our main purpose of doing these studies, O propósito principal de fazer esses estudos not just to practice our parables, não é só para praticar parábolas, but where we're focusing on mas em que nós estamos focando is how we can understand war in our time. é como nós podemos entender guerra em nosso tempo. Because if the King of the South wasn't defeated in 1989, Porque se o Rei do Sul não foi vencido em 1989, for the final time, pela última vez, but if he's going to resurrect, e se ele for ressuscitar, then we should see war with the King of the South in our history. we should. See war with the King of the South in Então our history. deveríamos ver uma guerra com o Rei do Sul em nossa história.
We take Millerite history Nós pegamos a história millerita and the first and second angels' messages e a primeira e segunda mensagens angélicas. as a template for the history of the 144,000, Usamos isso como padrão para os 144.000, which we all hope to be a part of. que todos nós esperamos sermos parte. So just like we take this history Então, da mesma maneira como pegamos essa história, and overlay it with this history, nós a sobrepomos sobre essa história, then we also need to do the same with a counterfeit nós precisamos fazer a mesma coisa com a contrafação. and understand that World War I E precisamos entender que a Primeira Guerra Mundial plus World War II mais a Segunda Guerra Mundial equals World War III. é igual à Terceira Guerra Mundial. So these histories, Então, essas histórias, in a special way, de uma maneira especial, teach us about our history. nos ensinam sobre a nossa história. This is how the papacy was meant to be resurrected. Era dessa maneira que o papado deveria ressuscitar. But we understand that it ended in a disappointment. Entendemos que acabou isso num desapontamento. And when they could have come back and finished that work, E quando poderiam ter voltado para terminar a sua obra, in this history, nessa história, like the church, assim como a igreja, they failed to do that. eles falharam ao fazer isso. Eu acho que uma data errada é 1962, não 1962. Yes. 1962. 1962, obrigado. 1962 was a secret alliance between the Vatican and the Soviet Union. 1962, uma aliança secreta entre o Vaticano e a União Soviética. You can also mark 1850. Também poderíamos marcar 1850. It's a holy year they dedicate to Mary, É ano sagrado que eles dedicam a Maria. and they revive all the messages of Fatima. E eles reavivam essas mensagens de Fátima. Just like in 1850, Assim como 1850, for our church, para a nossa igreja, they printed the 1850 chart, eles imprimiram o diagrama de 1850. and they took these messages and were meant to go to the world. E eles pegaram essas mensagens que deveriam ser levadas ao mundo. So we can see a counterfeit pattern. Então nós podemos observar um padrão falsificado. 1798, 1899. 1798 e 1899. 1844, 1945. 1950, right? 1850, 1899 e 1945. 1950. 1850, 1950. 1863, 1962. 1863, 1962. 1888, 1989. 1888, 1989. Satan is counterfeiting God's work with his church. Satanás está falsificando a obra na sua igreja através ao copiar da igreja de Deus. As close to a century later as possible. No máximo com máximo 100 anos de atraso. So the conclusion we ended up coming to Então a conclusão com qual nós terminamos is that we can expect to see World War III. é que nós podemos esperar ver uma terceira guerra mundial. But I also want to note, Mas eu também gostaria de notar, I'll just look it up. só vou verificar aqui, There was an interesting article, que houve artigo interessante. I believe this is from the New York Times. Eu acho que ele vem da New York Times. I will check. Yes, Sim. and it's a Russian general, E isso de general russo, one of their premier generals, dos seus generais mais importantes. and what he claimed E o que ele disse, a few days ago alguns dias atrás, was an interesting concept. foi conceito bem interessante. He talked about war between superpowers in our time. Ele falou sobre guerra entre os superpoderes no tempo, in their time? In our time. Em nosso tempo. And he says that what they use is information. E ele diz que o que está sendo usado hoje é informação. Russia's developed a mode of warfare known as hybrid war.
Rússia chegou a desenvolver um método de guerra que é conhecido como modo de guerra híbrido. And he claimed that they use propaganda tools and intelligence E ele diz que o que está sendo usado são meios de propaganda tools, intelligence e inteligência combined with combat, em combinação com o combate, such as what they've used in Ukraine. assim como eles usaram na Ucrânia. But what he's discussing, Mas o que ele está discutindo, claiming, o que ele está dizendo, is that there is no clear line between war and peace. que não existe nenhuma linha divisória clara entre paz e guerra. War now looks more like peace than it ever has before. Que a guerra hoje em dia se parece mais com paz do que nunca. And there's a lot of warfare in our time of peace. E existe bastante guerra agora em nosso tempo de paz. So when we consider battles, Então, quando nós consideramos batalhas, after 1945 após 1945 and the invention of nuclear weapons, e a invenção das armas nucleares, they look different. hoje se parecem diferentes. They're not fought in the same way as they have been a century or so ago. Essas batalhas não são mais lutadas da mesma maneira como foram lutadas 100 anos atrás. And now, as he said, there's no clear line. E ele diz que hoje em dia não tem mais uma linha divisória clara. Is Russia and America at war or are they not? Será que Rússia e América estão numa guerra agora ou não? It's hard to tell É difícil dizer when it's fought on the internet and in the shadows. quando essa batalha acontece nas sombras e na internet. And you could see similar in the Cold War. E você poderia observar coisas semelhantes na Guerra Fria. This kind of hidden warfare tactics used in the Cold War Esse meio de batalha escondida, escondido, isso durante a Guerra Fria, in 1991 they brought down an empire. isso levou à queda de um império em 1991. Another Russian general Outro general russo, said that the highest method of fighting ele diz que o método mais elevado de lutar, de batalhar, is not to fight at all, é não batalhar, But ou to não lutar, to subvert everything of value in the country of your enemy. mas de subverter tudo que é de valor no país do seu inimigo And to weaken it from the inside. e de enfraquecer eles de dentro para fora. So we're going to look at Acts 27 now, Então agora nós vamos olhar para Atos 27 and we are going to come around to the same point. e nós vamos acabar chegando ao But mesmo ponto. If we can just keep this in our minds, Então vamos manter isso aqui em nossas mentes, that the history of the world wars que a história das guerras mundiais are there to explain to us existem para que nos expliquem war in our time. com que se parece guerra em nossos tempos. If you'll turn to Acts 27, Vamos abrir Atos 27 and you'll remember that we went to Acts 27 at the beginning of yesterday. e talvez vocês lembrem que fomos para Atos 27 no começo de ontem. We went to Acts 27:37 Nós fomos para Atos 27, 37, just as an example só como exemplo of how we could understand parable teaching exemplo para ver como poderíamos entender o ensino de parábolas, to explain verses that otherwise would have no meaning for us. para explicar versículos que em outra ocasião não teriam nenhum significado para nós. So what we were suggesting Então, o que nós estávamos sugerindo is that the story of Acts 27 and Paul's journey is a parable. é que a história de Atos 27 e a viagem de Paulo são uma parábola. And a parable is prophecy. E uma parábola é profecia. It's going to explain some things to us that are difficult to understand, Uma parábola nos ensina coisas que são difíceis de serem entendidas, or the unknown. ou aquilo que é desconhecido. So what we want to do Então, o que nós queremos fazer is understand the words and the symbols in this journey. é entender as palavras e os símbolos nessa sua viagem. We're going to see it as a story
Vamos ver que há uma história and place it on a line. e vamos colocá-la sobre uma linha. You'll see in Acts 27 Nós veremos que em Atos 27 that it's a journey on two different ships. que nos dado aqui uma viagem que acontece em dois navios diferentes. We'll read about the first ship in verses 1 to 5, Nós lemos sobre o primeiro navio nos versículos 1 a 5 and then of the second ship in verses 6 to the end of the chapter. e a viagem do segundo navio de versículos 6 até o final do capítulo. So we have two different ships. Temos então dois navios diferentes. If we would read verses 1 to 5. Vamos ler os versículos 1 a 5. Atos 27. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. So this first journey Então essa primeira viagem is Paul's journey on the ship of Adramyttium é essa viagem de Paulo naquele navio adramitino, from Caesarea to Myra. de Cesareia a Mirra. It's full of small details Está cheio de detalhes pequenos. from which I would be interested E eu estaria interessado or surprised ou surpreendido if someone could extract a moral lesson. se alguém conseguiria tirar alguma lição moral disso aqui. But if every word is written for our benefit, Mas se cada palavra aqui escrita é para o nosso benefício, then it has to have meaning to our spiritual então life. ela precisa ter algum significado para a nossa vida espiritual. So we want to consider the words in these verses. Então nós queremos considerar as palavras nesses versículos. Why Paul would start from Caesarea and end at Myra, Por que Paulo ele sairia de Chipre e pararia para Mirra? why he would be on a ship called a ship from the town of Adramyttium, E por que ele estaria num navio da cidade de Adramite? and why we have the details of where he stops and who is with him. E por que nós temos esses detalhes? Onde ele para, where he stops, Who he journeys with e him. com quem ele viaja. The first thing we can understand, A primeira coisa que nós podemos entender, and for much of these studies in Acts 27, e para a maioria dos estudos sobre Atos 27, we will be using the program eSword, nós vamos usar aquele programa de Bíblia, eSword, which gives us the Greek and Hebrew meanings of the words. que nos dá o significado grego e hebreu das palavras. It's a very helpful tool if you happen to download it. Uma ferramenta bastante útil para quem não baixou até agora. It's free to use. É livre de uso, You don't need to understand the languages, não precisa ter compreensão sobre os idiomas, but it gives you the meanings. mas isso nos dá o significado das palavras. And the town of Adramyttium, E a cidade de Adramitio, from where this first ship comes, daquele lugar da onde parte o primeiro navio, means to abide in death. significa habitar na morte. I shall abide in death. Habitarei na morte. It sets sail from Caesarea. Eles partem de Cesareia. It's here that Paul gets on the ship. E aqui onde Paulo ele sobe no navio, So we want to look at his experience in Caesarea. e nós queremos então olhar para a sua experiência em Cesareia. And we find that in Acts chapter 24, E isso vamos encontrar em Atos capítulo 24, 24 and 25.
os versículos 24 e 25. Acts 24, 24 and 25. Atos 24, versículos 24 e 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. I think I read 25, 26. 24, 25, right? Yeah, if we just Perdão, read 24. 25, 26, era 24, 25, tá? Vou voltar para 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. So Paul is in Caesarea. Paulo, ele está em Cesareia. He's a prisoner. Ele é prisioneiro. And what is he giving? E o que ele está dando? What messages? Que mensagem? Quais mensagens? Righteousness, Justiça, temperance, judgment. temperança e juízo. 3 of them. 3. What are these? Que são essas? The 3 angels' As messages. 3 mensagens angélicas. I want to read or paraphrase from Acts of the Apostles Eu gostaria de parafrasear do livro Atos dos Apóstolos, 425.3. 425.3 no inglês, no português isso é Atos dos Apóstolos, AA 237.4, 237.4. If you could read that. About the Jewish princess. Yes. A princesa judia bem compreendia o sagrado caráter daquela lei que tão desvergonhadamente transgredia. Mas seu preceito contra o homem do Calvário endureceu-lhe o coração contra a palavra de vida. Mas Félix nunca ouvira antes a verdade. E à medida que o Espírito de Deus lhe imprimia convicção à alma, sentia-se profundamente agitado. A consciência agora desperta fez ouvir sua voz, e Félix sentiu que as palavras de Paulo eram verdadeiras. Sua memória retornou ao culposo passado. Com terrível clareza surgiram perante ele os segredos de seus primeiros tempos de homem sanguinário e perverso, e o relatório tenebroso de seus últimos anos. Viu-se licencioso, cruel, desonesto. Jamais tinha sido a verdade assim levada ao íntimo de seu coração. Nunca antes seu coração sentira de terror. O pensamento de que todos os segredos de sua carreira de crimes estavam abertos aos olhos de Deus e que ele seria julgado conforme as suas obras fê-lo tremer de pavor. So Felix has never before listened to the truth. Félix nunca antes ele tinha ouvido a verdade. This is his first experience with the gospel, Essa é a sua primeira experiência com o Evangelho. and it fills him with terror or fear. Isso o enche de medo, de terror. So my question, Então, minha pergunta, we read of righteousness, temperance and judgment. nós lemos sobre a justiça, a temperança e o juízo. 3 steps. 3 passos. What message is this? Qual mensagem é essa? The first. A primeira. Because in the first angel's message, Porque na primeira mensagem angélica, you have encapsulated all 3 você tem encapsulado as 3 mensagens nela. under the title of Fear God. Sob o título, Temei a Deus. And we understand that was the response of Felix. E nós entendemos que era essa a resposta de Félix. Ellen White says that if you don't receive the first, you cannot be benefited by the second. White nos diz que se você não recebe a primeira, você não pode ser beneficiado pela segunda. You could go on to read that this was the only call that Felix ever received. E vocês poderiam continuar a ler e vão ver que esse foi o único chamado que Félix recebeu
e nunca mais depois recebeu. When you receive one opportunity to take hold of truth, Quando você recebe uma oportunidade para se apegar à verdade, and you don't take up that opportunity, você não pega essa oportunidade, there's no guarantee there will be another. não tem garantia nenhuma que haverá uma outra chance. And in the whole of Felix's life, Em toda a vida de Félix, this was his only chance. isso era a sua única chance. The one message A única mensagem he could accept or reject, que ele poderia aceitar ou rejeitar. even though it filled him with fear, Mesmo que encheu-lhe de terror ou de medo, he rejected it. de temor, ele a rejeitou. And Ellen White said he never received another call from God. E Ellen White nos diz que ele nunca mais recebeu outro chamado de Deus. So in Caesarea, Então, em Cesareia, the first angel's message arrived, chega a primeira mensagem angélica. fear God. Temei a Deus. And it was rejected E essa mensagem foi rejeitada by Felix. de Félix. Por Félix. If you read Acts 24:27, Se lemos Atos 24, versículo 27. Atos 24, 27. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. so in our studies yesterday, Então, nossos estudos ontem, when does the first angel's message arrive in history? quando chega a primeira mensagem angélica à história, You have two choices, vocês têm 2 escolhas. but whichever choice it is, Mas seja qual escolha vocês vão selecionar, it's at the time of the end. isso acontece no tempo do fim. And we can note a particular characteristic about the time of the end. E nós podemos notar uma característica particular sobre o tempo do fim. And you can see this in multiple reform lines. Isso podemos observar em diversas linhas de reforma. That when you come to consider the state power, Quando você chega a considerar o poder estatal, you can mark a change in leadership. você pode marcar uma mudança na liderança. So when you consider a state king, Então, se você considera um rei estatal, you're not talking about church but state. se você considera o Estado e não a igreja, And there's a change in its ruler. e temos aqui uma mudança no regente, ou no líder, You can see this with Darius and Cyrus, podemos observar isso também com Dario e Ciro, but in our history, mas em nossa história, time of the end 1989, tempo do fim, 1989, Reagan and Bush. Reagan e Bush. Transition in leadership of a state power. Uma transição no poder estatal, daquele mesmo poder. So if Felix is a Roman king, Então, se Félix é um rei romano, what does he represent? o que ele representa? State. O Estado. Which state? Qual o Estado? United States. The United States. Os Estados Unidos. This is the USA. Isso aqui são os Estados Unidos. But the first angel's message went to another king. A primeira mensagem angélica, went to another king, foi para um outro rei. Acts 25, verse 13 and 14. Atos 25, versículos 13 e 14. Yes. Atos 25, 13 e 14. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram para Cesareia a saudar Festo. E como ali ficasse muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso. 13 e 14. Yes. There's a couple of chapters in Acts of the Apostles. Temos vários capítulos em Atos dos Apóstolos. Chapter 41 Capítulo 41 deals with this history of Felix and Agrippa. fala dessa história de Félix e Agripa. And chapter 42 details the voyage and the shipwreck. E o capítulo 42 nos dá detalhes sobre essa viagem e o naufrágio. So those are the chapters that I'm referencing. Então, são esses os capítulos a quais eu faço referência.
And in chapter 41, E em capítulo 41, Ellen White says Agrippa was a Jew. Ellen White nos conta que Agripa, ele era judeu. He wasn't a Roman king, but a Jewish king. Ele não era rei romano, mas rei judeu. He was given permission by the Romans Foi-lhe dado permissão pelos romanos to have a certain degree of authority over his people. de exercer um certo grau de autoridade sobre o seu povo. But his primary authority was over the sanctuary, the temple. Mas a sua autoridade primária era sobre o santuário, o templo. In controlling the services of the sanctuary Ele controlava o serviço no santuário and appointing the high priest. e ele poderia escolher o sumo sacerdote. This isn't a state power, but a church power. Isso aqui não é um poder estatal, mas é um poder eclesiástico. And he also receives Paul's message. E ele também recebe a mensagem de Paulo. If we would read chapter 25, Se vocês lessem o versículo 25, 22 and 23. os versículos 22 e 23. 25, 22 and 23. Atos 25, 22 e 23. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. From here to the beginning of chapter, till the end of chapter 26, A partir daqui até o final do capítulo 26, Paul is speaking, addressing Agrippa, Paulo ele fala com Agripa and he's presenting to him the history of Christ, e ele apresenta ele com a história de Cristo, showing how Jesus had been prophesied in the Old Testament. mostrando como Jesus havia sido profetizado no Antigo Testamento. He leads him through those Old Testament prophecies Ele o guia através dessas profecias do Antigo Testamento and shows how they revealed Christ e mostra para ele como essas profecias revelaram a Cristo to be the Messiah. para ser o Messias. If we read 26 verses 1 to 3. Vamos ler o versículo 1 a 3 no capítulo 26. Atos 26, 1 a 3. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. So what Paul says to Agrippa, O que Paulo diz para Agripa, that he doesn't say to Felix, o que ele não fala para Félix, is that Agrippa is an expert in the customs and questions of the Jews. é que Agripa ele é um expert nos costumes e Questions. e nos questões dos judeus. Agrippa being a Jew himself. Sendo Agripa ele mesmo um judeu. If we would read verses 22 to 29. Vamos ler os versículos 22 a 29. Atos 26, 22 a 29. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, o potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia,
sabe essas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer outro canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. So Paul explains to Agrippa the main events of Christ's life. Então Paulo ele explica a Agripa os eventos principais da vida de Cristo. And then how that life was prophesied in the Old Testament. E então como essa vida foi profetizada sobre no Antigo Testamento. To Festus, this is madness. Para Festo, isto é loucura. The state power doesn't understand these things. O poder estatal não compreende essas coisas. But to Agrippa, Paul has a different message. Mas para Agripa, Paulo tem uma mensagem diferente. He can point to Agrippa and say, you already know all of this. Ele pode apontar para Agripa e falar: você já sabe todas essas coisas. It wasn't hidden from you. Não era escondido de ti. He also is able to say to Agrippa, Ele também pode falar para Agripa: not only do you know the prophecies, não somente sabes as profecias, you also believe them. mas você também crês nelas. But despite that reaction, Mas apesar dessa reação, that understanding, essa compreensão, Agrippa rejects. Agripa acaba rejeitando. If Felix represents the state, Se Félix representa o Estado, what does Agrippa o represent? que representa a Agripa? The church. A igreja. So a message goes to two different types of individuals. Então a mensagem ela vai a dois tipos diferentes, a dois indivíduos diferentes, Two different structures duas estruturas diferentes or institutions. ou instituições diferentes. When you consider this ship of Adramyttium, Quando você considera esse navio de Adramítio, it's a ship that chooses to abide é um navio que escolhe habitar or remain in its dead condition. ou permanecer na sua condição mortal. It's dead in this history Está morto nessa história because it's in captivity, porque está em cativeiro. deadly wound, death, captivity. Ferida mortal, morte, cativeiro. It has a choice to come out of that condition. Tem uma escolha para sair daquela condição And two different men e dois homens diferentes, representing two different institutions representando duas instituições diferentes, remain in death. eles permanecem em morte. I want to read from the life of Paul, Eu gostaria de ler do livro A Vida de Paulo, 255.2. 255.2. Do you have it? Né? No, I'll paraphrase. Não temos em português esse livro, tá? Vamos parafrasear. What Ellen White is saying in Life of Paul, O que Ellen White nos diz no livro Vida de Paulo, she's wondering she's wondering about what thoughts went through Agrippa's mind. ele se pergunta que tipo de pensamentos passaram pela mente de Agripa. And she lists what flitted across his mind. E ela vai então listar o que passou pela mente dele As he listens to Paul, ao ele ouvir a Paulo. she says the first thought was of his great-grandfather. E ela nos diz que o primeiro pensamento dele foi acerca do seu bisavô, Herod, Herodes, who killed the innocent children of Bethlehem. aquele que havia assassinado as crianças inocentes de Belém. The great-grandfather of of Agrippa, O bisavô de Agripa, was the Herod that killed the children of Bethlehem. isso era Herodes, aquele que havia assassinado as crianças de Belém. Then he considered his great-uncle, Logo ele chegou a pensar sobre o seu tio-avô, Antipas, Antipas.
Antipas is another name for the Herod that killed John the Baptist. Antipas é outro nome para aquele Herodes que matou a João Batista. So his great-grandfather massacred the children of Bethlehem. Então seu bisavô, ele havia assassinado os filhos, aqueles crianças de Belém. His great-uncle killed John the Baptist. Seu tio-avô, ele havia assassinado a João Batista. And his father, Agrippa I, E o seu pai, Agripa I, killed the prophet James. ele matou o profeta Tiago. So he's thinking about his ancestors. Então ele fala sobre os seus ancestrais. And when Ele you can... thinks, right? Sorry? Thinks about his ancestors. Yes. Okay. Então ele pensa sobre os seus ancestrais. And what does he represent? E o que ele representa? The fourth generation. A quarta geração. Jesus spoke to the leadership Jesus falou para a liderança of the church in his day. da igreja no tempo dele. And he said, you think you're so much better than your ancestors. E ele disse, vocês acham que são muito melhores do que os seus ancestrais? You you honor the tombs of the prophets. Vocês honram aquelas sepulcros dos seus profetas, That your ancestors killed. aqueles profetas que os seus ancestrais mataram. And you say that if you lived in their day, you would not have killed them. E vocês dizem, se vocês tivessem vivido no tempo deles, nos dias deles, vocês não teriam matado eles. Ellen White says the exact same thing about the Protestant churches Ellen White nos diz exatamente a mesma coisa sobre as igrejas protestantes in the history of William Miller. na história de Guilherme Miller. They said that they would never have killed Christ. Eles pensaram ou falaram que nunca, jamais eles teriam matado a Cristo. But she says that either killing Christ or rejecting the message of William Miller was the same thing. E ela nos diz que ou matar a Cristo ou rejeitar aquela mensagem de Guilherme Miller acabaria sendo a mesma coisa. So Agrippa is the children of those that killed the prophets. Agripa, então, é filho daqueles que mataram os profetas. And there's more than one way to kill a prophet. E há mais do que uma maneira como matar um profeta. Whether they killed them, Sendo que eles os mataram, or like the Protestant churches rejected them, ou como as igrejas protestantes, se eles os rejeitaram, or like many do with Ellen White and they cut up her writings, ou como muitos fazem com Ellen White, e eles cortam ou dividem os escritos dela, and either diminish their relevance or throw them away. diminuindo a sua relevância ou simplesmente jogando para fora. There's more than one way to kill a prophet. Existem várias maneiras de matar um profeta. But Agrippa represents the children of those that do, Mas Agripa, ele representa aqueles que fazem isso. and he's the fourth generation. Ele é a quarta geração. And like Felix, E assim como Félix, he lost his chance. ele perdeu a sua chance. If you reject the first angel's message, Ele rejeitou a primeira mensagem angélica. again Ellen White is speaking about the Protestant churches, Assim como Ellen White fala sobre as igrejas you protestantes, cannot be benefited by the second. e assim ele não pode ser beneficiado pela segunda. It's a life and death message. Uma mensagem de vida ou morte. Ellen White says to be almost convinced, E Ellen White nos conta que ele se convenceu, but to refuse to take up the cross mas recusando-se de tomar sobre si a cruz, means to reject the mercy significa rejeitar a misericórdia. and be lost. E você se perde. In Acts 26:26, Em Atos 26, Paul was able to say to Agrippa, Paulo ele pôde falar para Agripa essentially the same words that were given to Belshazzar. essencialmente as mesmas palavras que foram dadas a Belsazar. Though thou knewest all this, Mesmo sabendo tudo isso, you still rejected. ainda assim ele rejeitou. So we have our ship, the ship of Adramyttium, Então nós temos esse nosso navio, o navio de Adramite, that rejects the first angel's que message. rejeita a primeira mensagem angélica. It sets sail from Caesarea, Eles partem de Cesareia and we will trace its journey, e nós vamos traçar a sua viagem, which we can read in verse 3. que nós podemos ler em versículo 3. 27, right? Yes, 27:3. Atos 27, versículo 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom.
E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. So in verse 3, they've left Caesarea and they stop at Sidon. No versículo 3, eles haviam saído de Cesareia e eles param então em Sidom. I will mention now, Eu vou mencionar, as our sister is doing, assim como a irmã fez, if you have your Bible with you and you have maps at the back, se vocês têm as suas Bíblias aqui e tem mapas aqui atrás, it helps to follow along if you have a map of his journey. isso ajuda bastante se vocês seguem o mapa para acompanhar a viagem. It's not so important now, but it will be soon. Não é tão importante agora, mas logo vai ser de importância. So they leave Caesarea and stop at Sidon. Então eles saem de Cesareia e eles param em Sidom. We're going to go into the meaning of the word Sidon. Nós vamos olhar para o significado da palavra Sidom. I don't think many of us have eSword accessible immediately. Não sei, eu creio que não muitos de nós têm acesso aqui ao eSword. So I'll just explain how we've done this, Então eu vou explicar como nós fizemos isso. and you could look it up later. E mais tarde vocês podem olhar e verificar. What you would do O que você faria? is you would go into King James Version Plus, Você abriria a versão King James com símbolo mais, that after each word or passage, que após cada palavra ou passagem, they're going to give you a Greek a number that will take you to the Greek meaning. eles vão te dar um código, um número da palavra grega ou hebreia, In the Old Testament, it'll take you to Hebrew. e no Antigo Testamento seria para o hebreu. For Sidon, E para Sidom, the number is G4605. o número é G4605. It will then take you to the meaning. Isso te leva então para o It significado, just says Sidon que é simplesmente Sidom, because it wants to take you to the original word. porque isso na verdade quer te levar para a palavra original. It'll say it's from a Hebrew word, De forma que vem de uma palavra do hebreu, H6721. que é H6721. So sometimes you have to trace back a few words to decipher the meaning. Então, às vezes, você precisa traçar até chegar no significado original. This is the best dictionaries for this are Strong's or Thayer's. E os melhores dicionários para isso são o dicionário de Strong's e o Thayer's. If you were to go back into that word, Se você for pesquisar essa palavra, Sidon has the meaning of a fishery, a place to catch fish. Sidom tem o significado de lugar onde é pescado, onde se pesca. But to go back into the meaning of the word, Mas para voltar ao significado da palavra, the reason you could define it as fishing a razão por que você poderia marcar isso como pesca is because it means to set a trap and wait. é porque significa lançar uma armadilha e esperar. So whether that was fishing or a different method of hunting, Então, quer que seja isso pesca ou algum outro método de caça, you're laying alongside something, você deixa alguma coisa ali waiting for an animal to come to your trap. e você espera até que o animal passe e seja preso. So it has this concept of waiting or tarrying. Então, existe aqui esse conceito de esperar e de tardar. If we mark this as time of the end, 1989, Se nós marcarmos isso aqui como o tempo do fim, 1989, Sidon represents 9/11. temos Sidom representando 11 de setembro. And if it's 9/11, E se é 11 de setembro, it's also April 19, isso também é 19 de abril, 1844. 1844. And it's here that we mark the tarrying time É aqui onde nós marcamos o tempo de tardança, or the waiting of the 10 virgins. ou o esperar das 10 virgens. Wait, tarry. T-A-R-D-A-R. If
If you go to Genesis 10, verse 15, Se vocês abrirem comigo Gênesis 10, versículo 15. we want to find out who Sidon was. Queremos descobrir quem era Sidom. Genesis 10, 15. Gênesis 10, 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Het. So who is Sidon the son of? Então, Sidom é filho de quem? Canaan. Canaã. If you would read verse 6. E se vocês lessem o versículo 6, os filhos de Cão são Cush, Misraim, Put e Canaã. Who is Ham the son of? De quem é Canaã filho? Noah. De quem Cão é filho? Noé. In verse 1, No versículo 1, the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. são os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. We marked the genealogy of Agrippa that was given, Nós marcamos aqui a genealogia de Agripa, que foi nos dada, and you can mark the history of Sidon, e você pode marcar a história de Sidom, that he also is the fourth generation. que ele também é a quarta geração. It's also here you can mark a refreshing, Você também pode marcar aqui o refrigério, which we understand to be a symbol of rain. que nós entendemos ser um símbolo da chuva. I want us to consider Sidon in Bible prophecy. Eu quero considerar com vocês a história de Sidom na história profética da Bíblia. We're just going to run through this quickly. Vamos passar por isso rapidamente. Again, I'd like you to consider the classes at the school. Mais uma vez, eu queria que vocês considerassem as aulas na nossa escola. We're going through Acts 27 in about 3 presentations. Nós passamos por Atos 27 por volta de 3 apresentações. At the school, we spent about 3 weeks of classes on it. Na escola passamos quase 3 semanas de aulas sobre isso. That's 1.5 hours a day Isso são 1h30 cada dia, for 5 to 6 days para 5 a 6 dias, for 3 weeks. para 3 semanas. So you can do this much slower in much more detail. Então dá para fazer isso de uma maneira muito mais lenta e mais detalhada. But I just want to bring out a couple of concepts to get us to our destination. Mas eu quero apenas mostrar alguns conceitos para que possamos chegar ao nosso destino. So without going to the verses, Então, sem ir aos versículos, I'm just going to give you a couple. eu vou dar apenas alguns. Jeremiah 25:22 Jeremias 25, 22 and Joel 3:4. e Joel 3, 4. In Jeremiah 25:22, Em Jeremias 25, 22, he's speaking to the kings of Tyre, ele fala para os reis de Tiro, the kings of Tyre, Sidon, sorry, o rei de Tiro, que é Sidom, and the kings of the islands. e os reis das ilhas. So there's Tyre, Então temos Tiro, Sidon, and the islands. Sidom e as ilhas. You have a state power, Você tem um poder estatal another power, e outro poder, and then this conglomerate. e logo esse conglomerado. Tyre, Sidon, the kings of the isles. Tiro, Sidom e os reis das ilhas. Singular, singular, plural. Singular, singular e plural. In Joel 3, verse 4, Em Joel 3, versículo 4, Tyre, Sidon, the coasts of Palestine. Tiro, Sidom e as costas da Palestina. Singular, singular, plural. Singular, singular, plural. If you'll turn to Ezekiel 28, Se vocês abrirem comigo Ezequiel 28, 28, Ezekiel 28. Ezequiel 28, This is Ezekiel 28 is the judgment on Tyre. Ezequiel 28 é juízo sobre Tiro. It's talking about the city of Tyre. Fala sobre a cidade de Tiro. If you would read verses 13 to 15,
Vamos ler os versículos 13 a 15. 28, 13 to 15. Ezequiel 28, 13 a 15. Estiveste no Edém, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbume, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado e foram preparados. This is 28, 13. To 15. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afolhadas andadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência. E picaste, eu já passei. So, God has instructed Ezekiel Deus instruiu a Ezequiel to proclaim judgment on the city of Tyre. para proclamar juízo sobre a cidade de Tiro. But is he just discussing the city or is it symbolic? Mas será que ele fala apenas sobre a cidade ou se isso é aqui simbólico? The city of Tyre was not in the Garden of Eden. A cidade de Tiro não ficava no Edém It wasn't an anointed angel and it was never perfect. e tampouco foi anjo ungido e tampouco era perfeito. When it discusses Tyre, Quando é discutido aqui Tiro, it's also judgment proclaimed on Satan, que também é juízo proclamado sobre Satanás, the counterfeit king of the north. isto é, o nosso rei do norte é falso. It says judgment on the beast. Isso é juízo sobre a besta. If you turn to Ezekiel 29, Se vocês abrirem Ezequiel 29, there's another judgment proclaimed. temos outro juízo proclamado. This time it is on Egypt. Essa vez sobre Egito. If you would read verse 3, 29:3. Versículo 3, Ezequiel 29, 3. Fala e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e te dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Now this is judgment on Egypt. Esse aqui é juízo sobre Egito. But what is it symbolic of? Mas ele é símbolo de quê? Because it's not just Egypt. Porque não é apenas Egito. Now it's a symbol of the dragon. Agora é símbolo do dragão. If you'll go to Ezekiel 28:20, Se a gente for para Ezequiel 28, 20, nestled between these judgments on the dragon and the beast, what was the first word? nestled, Nestled. Escondido entre essas dois, encaixado entre esses dois juízos sobre a besta e o dragão, is judgment on Sidon. temos o juízo sobre Sidom. Que veio a minha palavra do Senhor dizendo, 21. 21. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. So the first 19 verses of chapter 28, Os primeiros 19 versículos de capítulo 28 judgment on Tyre or the beast. Juízo sobre Tiro, a besta. Chapter 29, judgment on Egypt or the dragon. Capítulo 29, juízo sobre Dragão. Egito, o dragão. And between them is the judgment on Sidon. E entre eles temos o juízo sobre Sidom. I would suggest this is the dragon, the beast, and the false Eu prophet. sugiro que isso aqui o dragão, a besta e o falso profeta. This gives us an extra witness Isso nos dá uma testemunha extra to understand Sidon as a symbol of the United para States. entender que Sidom é símbolo dos Estados Unidos. And this is the second stop. E isso seria a segunda parada.
The next place they pass back in Acts chapter 27, Voltam a Atos 27. O próximo lugar onde eles param, they leave Sidon eles saem de Sidom and they stop at Cyprus. e eles param em Chipre. If we consider Cyprus, Consideramos Chipre, it comes from another word, isso vem de uma outra palavra, Kittim. que é Chittim, ou Kittim. The original word of Cyprus is Kittim, A palavra original de Chipre é Chittim, which brings us back to a common theme. que nos leva de volta a um assunto conhecido. If you would go to, sorry? Ele parou em Chipre ou passou por Chipre? Did it stop in Cyprus or did he sail by? He sailed by. Ele passou. He passed it. Ele passou. If you would turn to Genesis 10 verse 4. Se vocês abrirem comigo Gênesis 10, 4? Genesis 10 verse 4. Gênesis 10, versículo 4. 10 verse 4. Gênesis 10, 4. E os filhos de Jevá são Elisá, Tarsis, Quitim e Donadim. So Kittim is the son of Javan. Então, Quitim é filho de Javã. And who is Javan the son of? E Javã é filho de quem? If you would read verse 2. Isso lemos no versículo 2. Japheth. Jafé. And who is Japheth the son of? Jafé é filho de quem? Noah. Noé. So again we have the symbology of the fourth Mais generation. uma vez temos aqui a simbologia da quarta geração. In Bible prophecy, Na profecia da Bíblia, the fourth generation is an interesting subject. a quarta geração é um assunto interessante. When God considers, when Israel was in bondage to the Egyptians, Quando Israel estava no cativeiro no Egito, God gave instruction in Genesis 15:16, Deus deu instruções em Gênesis 15, 16, saying they would come out in the fourth generation. dizendo que eles iriam sair na quarta geração. God says in Ezekiel 20 E Deus disse em Ezequiel 20 that the sins of the fathers will be visited on the children que os pecados dos pais seriam visitados nos filhos until the third and fourth generation. até a terceira e quarta geração. He promises the house of Ele promete à casa de Jehu, de Jehu, that Jehu's children would sit on the throne que os filhos de Jehu estariam no trono unto the fourth generation. até a quarta geração. So what the fourth generation becomes a symbol of Então, o que a quarta geração acaba simbolizando is that at the fourth generation, é que na quarta geração God attempts to bring his people out of captivity. Deus vai tentar tirar o seu povo do cativeiro. It's in the fourth generation that they were to leave Egypt É na quarta geração que eles vão sair do Egito, or to leave captivity, ou o cativeiro, which is prior to this history. que é antes dessa história. It's in the fourth generation É na quarta geração that God attempts a restoration. que Deus vai tentar realizar uma restauração. But just like the children of Israel, Mas assim como os filhos de Israel, whether in Egypt or in Babylon, sendo no Egito ou na Babilônia, they have a choice. eles têm uma escolha. They leave or they stay. Ou eles ficam ou eles saem. But there is a calling out. Mas tem um chamado para sair. A calling out of their dead condition. Um chamado para saírem da sua condição morta. Some choose life, Alguns escolhem vida, the message of hope. a mensagem da esperança. Some choose to abide in death. Alguns escolhem continuar habitando na morte. But Ellen White has already compared this history, Mas Ellen White já comparou essa história, the history of the time of the end, a história do tempo do fim, with the history of Christ. com a história de Cristo. And this message, she says time and time again, E ela diz que essa mensagem, vez tras vez, repeated through history, repetido pela história, is not entrusted to the religious leaders. ela não é dada não é encarregada à liderança. It's not given to Agrippa.
não é dada à igreja. whether that was the time of Christ Sendo isso no tempo de Cristo or the time of the Millerites. ou no tempo dos Mileritas. It's a repeating pattern. É um padrão que se repete. But in the fourth generation, Mas na quarta geração, there's a calling out existe um chamado para sair and a e restoration. uma restauração. We'll have a break. Nós vamos ter aqui um intervalo We'll finish this line after a small break. e logo depois vamos terminar com essa linha. If you would kneel with me in prayer. Vamos nos ajoelhar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for our blessings, obrigado, Senhor, pelas bênçãos. for this day that we can meet together and study. E obrigado por esse dia em que nós podemos nos reunir e estudar. I pray that you will give us more understanding of prophecy, Eu oro que o Senhor nos dê mais entendimento sobre a profecia, that we might be prepared in heart and in mind que possamos ser preparados em coração e na nossa mente for what is happening in the world para aquilo que está acontecendo no mundo and for what is soon to take e place. para aquilo que está prestes a acontecer. I pray this in Jesus' name. Oro isso no nome de Jesus. Amen. Amém.